Boa tarde a todos, vereadores. Tendo quórum regimental, daremos início neste momento à reunião da Comissão Especial Temporária da Meritocracia, onde temos por convidados nesta tarde os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Ronald Benedetti Barroso, diretor técnico da Secretaria de Saúde, o David Freitas, diretor executivo, e a Letícia Rodrigues, gerente de prestadores do SUS. Daremos, então, continuidade nas discussões, a qual a gente encerramos a nossa reunião, né, na penúltima terça-feira, né, já que na última não tivemos, por conta do feriado. Então, gostaria de já passar a palavra não sei se ao Dr. Ronald, a Letícia ou ao David, e depois, então, estaremos abrindo aos questionamentos e discussões com os vereadores presentes. Uma boa tarde a todos, para cumprimentar o presidente e aos demais vereadores. Na verdade, hoje a gente veio para continuar a nossa reunião, que a gente teve alguns questionamentos para alguns vereadores, que a gente ficou incompleto e a gente trouxe até algumas informações, mas não sei como poderíamos fazer, se retomamos as discussões, presidente. Cada vereador pode fazer os questionamentos novamente e a gente tentar responder. Não sei se a gente pode fazer assim, como que a gente pode... Hoje temos aqui o Dr. Ronald e a Letícia, não sei se eles teriam já algum assunto complementar diante da última reunião, que de repente eles querem complementar, se acompanharam, se tiveram conhecimento nas discussões anteriores, fiquem à vontade. Eu acho que vocês poderiam já estar apresentando, mais alguma informação e na sequência a gente já abre para as discussões dos colegas vereadores. O que talvez poderia colocar ali em observação, não sei se os vereadores lembram ali, a gente ficou até de atualizar ao último quadrimestre, que aquela apresentação que a gente fez na reunião anterior, que a gente colocou ali, não sei se a gente consegue colocar a apresentação aqui novamente, e a gente apontou ali alguns indicadores já alcançados hoje pela gestão, pelo município. E daí eu trouxe atualizado agora do último quadrimestre, de repente... Talvez interessante a gente mostrar para os vereadores, Da outra reunião, a apresentação da outra reunião. Mas eu posso falar que eu tenho no celular, eu posso ir contextualizando aqui. Por exemplo, assim, o indicador ali da gestante, Então, 6 consultas de pré-natal até a 20ª semana de gestação. Hoje a gente tem uma meta para atingir com a meritocracia de 80%. E hoje, mais atualizado, a gente está atingindo em torno de 43% desse indicador. Lembrando que na reunião anterior eu falei em 39% nesse indicador. Tendo em vista que o indicador apresentado na reunião anterior, ele era de janeiro a abril, certo? Agora esse é o último, que vem de maio até agosto. E agora vai ter o próximo, que vai ser de setembro a dezembro, que daí vai sair no início de janeiro, no caso, 42. O próximo indicador, que daí seria ali a proporção de gestante com exames realizados de HIV e sífilis, que a gente tinha 68% atingido no primeiro quadrimestre. Agora, no segundo, a gente já atingiu 74%. A meta é 80%, na meritocracia. O outro indicador também é a proporção de gestante com atendimento odontológico realizado. A meta é 80%. No primeiro quadrimestre, a gente atingiu 29%. E no segundo quadrimestre, a gente atingiu 44%. A cobertura de exame citopatológico, que a meta é 79%, a gente atingiu no último 23%. E no segundo quadrimestre, a gente atingiu também 23%. A cobertura de vacina de poliomielite pentavalente, que a meta é atingir 95%. No primeiro quadrimestre do ano, a gente atingiu 22%. E no segundo quadrimestre, a gente chegou aí próximos dos 25%. Percentual de diabéticos, a meta a gente atingiu 80%. No primeiro quadrimestre, a gente atingiu 39%. E no segundo, a gente atingiu 44%. E depois a gente também tem ali, eu trouxe aqui um quantitativo de números, que a gente tem alguns indicadores, por exemplo, do número de consultas médicas,
No último quadrimestre, a gente atingiu ali em torno de 80% do indicador, já considerando a meritocracia, né? Considerando ali as 600 consultas médicas que a gente comentou na última reunião. Nos últimos 4 meses, agora no último quadrimestre, a gente fez uma média de consultas que dá em torno aí de 630 a 680, de forma geral, né? Então, todos os médicos dividindo o número de consultas que a gente tem hoje na rede pelo número de unidades de saúde, uma média de 630 a 680 consultas. Claro que aqui a gente tem que lembrar que temos profissionais que fazem um quantitativo maior de consultas e outros um quantitativo menor, né? Foi uma média que a gente fez o total de consultas dividido pelo número de unidades de saúde, tá bom? David, só um momento. Lembrando aos colegas vereadores que estão ali no grupo da meritocracia, esta meta quantitativa foi postada ali, se os colegas quiserem ir acompanhando e depois já fazendo as suas observações. Isso. Obrigado, David. A mesma coisa ali também a gente tem o número de procedimentos odontológicos, né? Que hoje uma média, o cirurgião dentista nas unidades faz uma média de 370 a 480 procedimentos mês. A meta ali na meritocracia é atingir no mínimo 480. Então, considerando que o último quadrimestre ainda a gente tinha questão muito presente na parte de odonto da Covid, né, da pandemia, que suspendeu a grande parte dos atendimentos e que estão sendo retomados agora, é um indicador também que é considerável e consegue atingir na sua totalidade. Tá? A questão também dos encaminhamentos, do absenteísmo, né? No último quadrimestre a gente estava com 30% e agora no segundo quadrimestre do ano a gente está com 26%. Aí esses foram os indicadores, resultados que a gente alcançou ali no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, e depois no segundo, de abril a agosto, né? Que a gente fez essa comparação. Alguns indicadores a gente observou uma considerável meta mais alcançada, né? Mas a gente tem que ter presente ainda que a pandemia ainda está presente na nossa rede de saúde e ainda está bem atingido aí os indicadores, né? Acreditamos que agora, retomando aí, principalmente a parte odontológica na sua totalidade, que estava bem suspenso, no próximo quadrimestre, que daí já vai ser isso que a gente já está vivenciando, que vamos ter os resultados em janeiro, a gente já vai ter um número bem considerável para ser apresentado já para a primeira avaliação da meritocracia. Letícia, Dr. Ronald, querem acrescentar? Então, abrimos aos colegas, né, vereadores que desejarem fazer os seus questionamentos. Temos aqui os profissionais da Secretaria de Saúde para estar tirando as nossas dúvidas. Alô. Boa tarde, senhor presidente, relator, a equipe da Secretaria de Saúde, demais vereadores presentes aqui. Foi falado sobre, ao invés de ter um projeto misturando o PEMAC, né, hoje, Previne Brasil, com esse projeto de meritocracia, separar os dois. Não sei como é que vocês avaliaram isso, foi uma sugestão nossa, né? Se vão separar, se não vão separar, porque um é recurso federal e o outro, a meritocracia, viria aqui do município, né? Da Secretaria do município. Não sei se vocês chegaram a avaliar. A gente teve uma conversa com o jurídico da Secretaria sobre essa questão. Elas avaliam essa possibilidade como um único projeto de lei, vereador, mas é algo que o secretário, inclusive, falou que a gente pode discutir melhor essa situação, mas o jurídico da Secretaria avalia como um único projeto, por mais que é um recurso federal, daqueles indicadores vinculados ao programa Previne Brasil, mas de igual o município teria que fazer uma contrapartida, né? Então, elas acham até mais fácil juridicamente, inclusive para a gente estar avaliando, em vez de ter duas leis, que na verdade seriam o mesmo sentido na sua totalidade, a gente tem uma única lei com todos os indicadores, né? Uma vez que, independente de estar em leis separadas ou não, o município ia ter que entrar com uma contrapartida, né? Financeiramente falando. Viu, David? O questionamento também é os critérios adotados pelo Previne Brasil, vai ser o mesmo critério
adotado pelo projeto? O Previne Brasil, os indicadores que estão ali, a gente não pode alterar, né? Tendo em vista que já vem do Ministério da Saúde, né? A gente agregou alguns a mais, como, por exemplo, número de consultas médicas, número de consultas de enfermagem, procedimentos odontológicos. Não tinha, só para mim entender. Não, isso não consta no programa Previne Brasil. Mas é aí que eu coloco o seguinte, porque daí vai ter um confronto, né, de indicadores que já tem um recurso específico, que é o Previne Brasil, né? Esses indicadores é dado pelo governo federal, a pessoa atingiu, o funcionário, ele não pode reclamar disso. Opa, eu quero porque eu atingi os indicadores do Previne Brasil. Aí você está adotando outros indicadores por causa do projeto da meritocracia. Né? Será que não vai ter esse confronto, uma vez David, que eu atingi? Eu gostaria de responder. Então, vereador, boa tarde, né, a todos. Em relação ao Previne Brasil, o Previne Brasil ele é uma portaria, né, do Ministério, então acaba sendo uma realidade pensada no Brasil como um todo, né. Criciúma pode sim adaptar essa realidade, né, adaptar a nossa realidade, as nossas necessidades, então por conta disso a gente ajustou alguns indicadores para melhorar a nossa assistência na atenção primária em saúde, né? Porque esse é um dos principais objetivos do Previne Brasil. Então, seria mais nesse sentido, assim, só para acrescentar isso. Você está informando que vocês podem fazer a alteração, mesmo tendo do Previne Brasil indicadores, pode acrescentar ou tirar. É isso? Tem os 21 indicadores que são do programa, né? Certo. Que são do Previne Brasil, a gente tem que contemplar enquanto município. Mas nada impede de a gente olhar nossa realidade e ajustar essa realidade nas nossas melhorias que a gente tem que fazer, né? Uhum. Então, mais nesse sentido, só para acrescentar. Mas a gente tem que cumprir, sim, os 21 indicadores, que são contemplados na portaria 2979. Vereador Paulo. Boa tarde, presidente, senhor relator, nossos convidados aí, David, a Letícia e o Dr. Ronald, boa tarde. Que bom essa discussão. Eu gostaria de fazer uma pergunta, David, sobre quantos atendimentos é atendido hoje na odonto, dia, né? Você diz que 480 atendimentos serão previstos e 400 atendimentos são 22 atendimentos, mais ou menos por dia, são 22 dias por mês nessa faixa. E se dividir isso, dá 22 atendimentos ao dia. É possível fazer 22 atendimentos? E quantos atendimentos, mais ou menos, hoje os dentistas fazem durante o dia? A parte odontológica, vereador, ali na lei, na meritocracia, inclusive no indicador, a gente cita como procedimento. Então, não é a consulta, né? A parte odontológica, por exemplo, hoje, sem a pandemia, com a pandemia estava reduzido, né? Sem a pandemia, cada dentista tem que atender no mínimo 5 pacientes por período, considerando que cada consulta vai ter em torno de meia hora a 40 minutos, porque o dentista ele tem que fazer anestesia e fazer o procedimento. Então, no indicador, a gente considera o procedimento. Por exemplo, cada consulta em um paciente, o dentista consegue fazer de 5 a 6 procedimentos, dependendo a situação do paciente, né? Mas o número ali, o 400, ele é o número de procedimento, não de consulta. Diferente da parte médica, que daí já é a consulta. Tá? Só para complementar, algo que vinha sendo discutido na reunião passada é sobre a meritocracia, quando se trata da equipe, a avaliação da equipe, pode ser lá o doutor que não desempenha muito bem e acaba não fazendo o número solicitado, aí, a meta, né? Isso não vai pegar em toda a equipe, não vai atrapalhar o desempenho de toda a equipe? A meritocracia ela vem do encontro do trabalho em equipe, né? Então, a nota, vamos dizer assim, né? A avaliação daquela equipe vai ser no todo, né? Então, cada profissional tem o seu indicador, mas a avaliação vai ser enquanto equipe. Vai refletir. Se o médico deixar de fazer aquele quantitativo, vai refletir na nota geral da unidade de saúde, né? Mas, claro, a gente vai ter uma comissão
que vai avaliar essas unidades e, vendo essas situações, essa comissão vai poder chamar esses profissionais para ver o que está acontecendo, né? Inclusive abertura de processo administrativo. Então, isso é questão interna de gestão para a gente avaliar cada unidade de saúde. Mas, sim, a nota ela é enquanto equipe, até para estimular esse trabalho em equipe, né? David, na minuta do projeto de lei que vai vir para a Câmara de Vereadores, é possível, já na lei, diferenciar, e eu acho que, pastor Jair, aí fica muito mais claro para nós, para os próprios profissionais e para a população também, o que é meta do Previne Brasil e o que é meta do que vai ser criado a partir da nossa lei aqui em Criciúma. Porque daí a gente consegue diferenciar. Por exemplo, na apresentação da semana passada, está tudo como meta quantitativa, como um todo. A gente não sabe, a gente vai ter que ir lá na portaria, como o doutor comentou, a portaria 2979, para poder bater uma na outra. Quem sabe na própria minuta da lei, no anexo da lei, a gente poder deixar isso claro no que é Previne e o que é que a gente está construindo aqui. Sim, acho que isso é possível. Inclusive, o programa Previne Brasil, como a Letícia já colocou, ele coloca 21 indicadores, do qual, até o presente momento, o Ministério apresentou apenas 7. Então, ainda tem o quantitativo que o Ministério tem que apresentar, né? Inclusive em qual a meta que o município vai ter que atingir. Ele coloca ali a ação que o município vai ter que fazer, mas ele ainda não pontuou a meta. Então, é algo que a gente pode deixar na lei, até que seja de forma separada, e depois, após que o Ministério da Saúde mandar essa meta que vai ter que atingir ainda dos demais indicadores do programa, do Previne Brasil, a gente já pode incluir junto ali para deixar como um decreto municipal, só para regulamentar depois, né? Senhor presidente, mais uma perguntinha só. A gente tem acompanhado o trabalho da UPA lá, e também tivemos aqui o Hospital Santa Catarina, a quantidade de atendimento deles lá. Essa meta que vocês estabeleceram nesse projeto de meritocracia, é meta alcançável? Vocês estão colocando o pessoal para trabalhar mesmo, no sentido de... Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimentando o Daniel, cumprimento todos os vereadores. Na realidade, vereador, ontem eu tive uma conversa com uma doutora, que na minha avaliação, uma excelente doutora do nosso município, e ela falou assim: Ronald, eu fiz 760 consultas esse mês. 160 consultas a mais do que a gente está pedindo. Então, essa é uma realidade já de alguns médicos, né? Então, a gente não fez nada mais, nada menos do que já está mais ou menos na nossa realidade, na nossa meta, que é para ser feito. Nós abaixamos até um pouquinho. Antigamente, nós atendíamos 16 pacientes no turno da manhã e mais 10 pacientes no turno da tarde, tirando as emergências que chegam ali, uma criança, uma outra, né? Então, isso aí gerava praticamente 30, 35 pacientes dia. E a gente não está botando essa meta, a gente está baixando um pouquinho mais. O que a gente quer é qualificar os nossos atendimentos e que isso seja rotina, daquelas X consultas, que todas elas sejam qualificadas, para também diminuir os nossos atendimentos de UPA e Hospital Santa Catarina, que é mais importante também, né? Hoje nós temos que abrir, o médico tem que estar dentro da unidade. Se ele tem que ficar 40 horas na unidade, ele não pode trabalhar 20 horas, ele tem que trabalhar 40. Óbvio, né? Nas suas condições, mas pelo menos dar uma parte, na parte emergencial, aquela criança que está precisando de uma sutura ali, que caiu brincando na escola, para que mandar essa demanda para um local, se a gente pode fazer essa demanda dentro do posto de saúde? E esse é uma das metas da meritocracia. Só para complementar, além dos atendimentos na unidade, também diminuir esse atendimento na UPA, né? Que a gente sabe que a UPA, o São José, que é Porta Aberta também, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, são hospitais de referência para urgência e emergência, né? Então, a unidade de saúde ficaria com a classificação de risco, a verde, a azul, seria a nossa, né? E muitas vezes está nessas portas, né, como eu citei. Então, além desses atendimentos que a gente, né, tem a ideia com tudo isso de qualificar melhor a nossa atenção básica, a gente também, através dos protocolos de acesso, a gente também quer diminuir os encaminhamentos aos especialistas. Além disso, tem também ali um dos itens que a gente vai cobrar como indicador,
em relação ao absenteísmo, esse controle melhor do absenteísmo, que a equipe também vai pontuar com isso. Hoje, o David citou ali, o nosso absenteísmo está em torno de 27%, ou seja, se a gente agenda 10 mil consultas mês no município, que eu não sei se está em torno de 10 a 15 mil, então a gente tem um número bem significativo. Se a gente calcular o valor tabela SUS, em torno de 2.700. Se a gente calcular o valor do consórcio, que o mínimo da consulta do consórcio é R$ 65,00, dá um valor bem maior de economia. Então, nesse sentido também. Mais algum vereador gostaria? Só contribuindo aí, porque eu faço parte lá do CAF da UPA, e hoje uma média mês, acho que foi fechado em outubro, próximo de 10 mil atendimentos. E, na verdade, eles deveriam atender, segundo, em torno de 1.700. Então, os demais ali deveriam ser atendidos aonde? Justamente na unidade de saúde, né? Então, eu acredito muito nesse projeto, no sentido de que vai disciplinar um pouquinho até a própria comunidade, né, a ficar ali no seu próprio bairro, né? Se desloca de vários bairros para ir para a UPA, lógico, a UPA tem um atendimento, a pessoa entra ali e sai com o resultado já, né? Então, mas eu acho que vai trazer uma disciplina também, não só ali no sentido de produtividade da unidade, mas também da própria população, né, que vai chegar lá e vai ser atendida também, viu, doutor? Né, porque muitas vezes chega lá e não é. Eu tive um caso que eu citei, que aqui na unidade, aqui no bairro Santo Antônio, ali, o Nicolas, né, que eu conversei contigo, a menina foi lá para ser atendida, tinha toda a oportunidade, a médica poderia, mas não, tem que fazer pelo site, ela foi para o lado de fora ligar e não conseguiu, saiu da unidade, do prédio, foi na rua, mas não conseguiu. Né? Então, eu acredito muito nessa questão de disciplina, de produtividade da equipe, mas também da disciplina da própria população. Né? Então, em cima desse comentário que o senhor fez, é que nós queremos resolver esses problemas, né? O médico não atender, né? Porque chega lá uma criança e ela não é atendida. Por quê? E outra coisa, essa demanda que a gente fala de consultas, 600 consultas, parece um número expressivo, também acho que é expressivo. Só porque no meio disso tem renovação de receita, a gente quer trazer a renovação de receita presencial, que eu acho que esse negócio de fazer receita no papel, o paciente vai buscar a receita, ir lá pegar numa gaveta com uma pessoa, nada a ver, né, com o procedimento médico-paciente, trazendo esse paciente de novo para dentro do consultório, pelo menos para fazer uma pergunta: está tudo bem? Como é que tu está sentindo? Eu acho que isso também vai contribuir bastante nos nossos atendimentos. É importante isso. Doutor Ronde, o que você falou é muito importante, que o paciente tenha, quem sabe, o receituário dele na presença do médico, e isso é importante, as informações. Eu acredito em melhorar muito a saúde na nossa cidade quando nós tivermos humanização, humanizar toda a equipe, porque o que nós temos de problemas aí enfrentados, e às vezes precisamos estar ligando para a secretaria, e eu tenho que agradecer muito vocês por ter uma equipe que sempre está atendendo as pessoas e nos atendendo para resolver alguns problemas. E o que percebemos é isso. Eu acompanhei um paciente que estava com o pai, que o asilo mandou ele para a casa do filho, porque o asilo não conseguia segurar mais o senhor, problemas mentais, e daí ele ligava para uma unidade da nossa cidade, que não vou citar o nome, mas ligava e não conseguia atendimento, a ligação. Eu fui lá com ele. E fui lá, daí a enfermeira disse: tu tens que ligar para cá. Daí ele dizendo assim que ele já estava pensando em se matar, porque a mulher contra ele, porque o pai não deixava ela dormir, tinha que cuidar noite e dia, e o sogro, né? E daí eu disse para a enfermeira: tu não vai fazer isso, né? Ele está aqui pedindo socorro. Tu vai mandar ele ir para casa, ligar para cá para ver se consegue uma consulta? Amanhã? Não, né? Daí ela disse: vou abrir uma exceção. E colocou ele, e mandou ele trazer o pai dele naquela tarde mesmo. Então falta isso, acho que é a humanização.
partir do momento que as pessoas estiverem bem integradas e a comunicação ser uma única, né, um protocolo único na saúde, quero receber minhas pessoas, informação correta. Daqui nós temos lá, às vezes não conseguimos, hoje me ligou um paciente, não consegui atendimento a semana passada, uma ficha porque ele tinha dor de dente. Daí eu disse, nós temos o CEL, lá no 24 horas da próxima, não é isso? E atende muito bem. Voltou na unidade, ele conseguiu, eu disse, volta primeiro na unidade. E ele conseguiu atendimento para amanhã de manhã. Então é isso bom, quem sabe se nós tivermos uma equipe lá que realmente dê a informação correta e tenta resolver as coisas da melhor maneira possível, tenho certeza que a nossa saúde vai ficar, se não 10, mas quase 10. Obrigado aí. Vereador Paulo, contribuindo com a sua fala, existe uma lei, né, que foi aprovada para que todas as unidades tivessem os seus gerentes das unidades responsáveis pelas equipes. Hoje a gente sabe que não temos em todas as unidades os gerentes, né, concursados, porque a lei só contempla quem é profissional efetivo, mas temos lá, seja do emergencial, a enfermeira, eu me refiro, ou do processo seletivo, mas que estão abraçando a causa e estão ajudando. E isso o controle social faz muito bem em suas reuniões, e nós, enquanto também, além de vereadores, líderes de comunidades, líderes comunitários, estar informando isso para as pessoas do nosso bairro, seja na reunião de escola, seja na reunião de igreja, seja na reunião da associação de moradores, ou até mesmo do Conselho de Saúde, porque essas demandas, elas aparecem esporadicamente na unidade. E nem toda unidade conta com, ou às vezes, um estagiário ou um administrativo para dar essa informação e fazer essa triagem. Talvez naquele dia, naquele momento, não tenha um médico na unidade, porque o médico também fica doente. O médico também tem circunstâncias pessoais. E às vezes ele não está presente ou não tem mais um número para fazer o agendamento. E uma triagem, e o enfermeiro ou a enfermeira também pode consultar um paciente. E dali, conforme a situação, a circunstância, né, sendo a avaliação técnica daquele enfermeiro ou daquela enfermeira, vai poder dar um encaminhamento e ajudar esse paciente. Porque existe muito nas unidades, sabe, Letícia, Dr. Ronald e David, que estão ali na secretaria e volta e meia a gente dá uma ligada ali para vocês e vocês dão uma orientada às equipes, porque a equipe de frente à vitrine da unidade de saúde, nós podemos ter um excelente médico dentro do consultório, nós poderemos ter um excelente dentista lá na sua cadeira dando um atendimento, mas se a pessoa que está na recepção, pode ser um administrativo, um estagiário, ou um profissional de saúde, que não dê uma orientação devida ao paciente, pode chegar ao que relatou o nosso colega Paulo Ferrarese, né? Então, assim, em situações pontuais, procure a enfermeira, procure o enfermeiro, que às vezes ele pode conseguir resolver. Hoje pela manhã eu sou prova disso, de que uma senhora não conseguiu fazer um agendamento, né? Uma médica ali, ela fez uma transferência, então automaticamente diminuiu o número de consultas da nossa unidade de saúde, né? Significativamente. Eu digo, orientei, você vai lá, procura gerente de nome e tal, e a questão foi resolvida. Então essa orientação, e também nós podemos contribuir muito com isso. Só para finalizar a tua fala, Daniel, isso já vem acontecendo também. Eu, como sou diretor técnico do município, às vezes tem algumas demandas, né, que são emergentes e a gente tem que estar presente dentro da Secretaria de Saúde. Mas eu resolvo muita coisa pelo telefone, muita coisa mesmo. Pelo telefone, a minha enfermeira entra em contato direto comigo, chegou um paciente assim assado, tem coisas que a gente pode fazer hoje, tem coisas que a gente pode fazer amanhã, né? Então, a gente resolve bastante coisa. Só porque só um ponto que até eu gostaria de comentar, não sei se foi o Paulo ou o vereador que tocou, é sobre a educação, e é uma conversa que eu já venho conversando com alguns vereadores, até então ninguém quis abraçar essa causa, e é um desabafo aqui que eu estou fazendo, que é a educação em saúde que nós não temos no nosso município. E a gente só quer cobrar, só porque a gente não está ensinando as nossas crianças a usar a unidade de saúde ou o SUS, né? Tem gente que não sabe o que é emergência, tem gente que não sabe o que é urgência, tem gente que não sabe usar uma unidade básica de saúde. E eu acho que essa conversa nós já estamos atrasados em conversar com a educação e unir a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação e começar a levar para as nossas escolas
o que é educação em saúde. As escolas particulares já vêm conversando sobre isso. As escolas particulares já estão ensinando a fazer um primeiro socorro, e nós estamos atrasados, né? Eu acho que isso é uma coisa pertinente, que vai dar resposta futuramente para nós. Ok. Daniel, deixa eu só colaborar com a tua fala. Uma coisa também importante de colocar para os vereadores, mais a título de conhecimento, né, para a casa, no sentido de colocar que a equipe ela tem o acolhimento à demanda espontânea, que isso não é do médico, isso é da equipe. Então, assim, como o Daniel colocou, muitas vezes procurar a enfermeira, não necessariamente a enfermeira, né, que a gente tem muita enfermeira como referência da unidade, né, ou o profissional médico como referência da unidade, e até agora com as gerências, acaba sendo o enfermeiro porque foi historicamente o enfermeiro. Mas em alguns locais a gente já tem dentista gerenciando a unidade, já tem médico gerenciando a unidade. Mas assim, só para colocar, o acolhimento à demanda espontânea ele é da equipe. E isso está nos cadernos de atenção básica. Então isso é bem importante também os vereadores terem conhecimento. Porque quem pode acolher o usuário é a equipe. E a equipe vai fazer, né? Eu digo a equipe, mas eu digo um membro da equipe, ou quem sabe, né? Mais de um, mas no sentido de fazer um encaminhamento responsável, porque ele tem conhecimento da rede de atenção à saúde. Então, assim, só para ter conhecimento, mais a título de conhecimento. Obrigada. Vereador Juarez. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma fala referente ao que o doutor, esse desabafo do doutor, em relação à educação, esses encaminhamentos. Eu não entendi a relação com um vereador que não deu... Porque isso não tem que partir da própria Secretaria de Educação, da própria Secretaria de Saúde, isso o governo não consegue encaminhar, porque eu não vejo a participação da Câmara de Vereador nisso. Porque se há uma demanda, se há uma necessidade, e está aqui as lideranças, né, da saúde... Eu acho que já deveria partir da própria Secretaria de Saúde, se há essa necessidade. Existe a própria... O governo tem uma equipe de marketing, de criação de vídeos, que de repente poderia ajudar nesse sentido de formar algum vídeo que possa instruir, que possa ser levado para a escola através de palestras, na própria rede social da Secretaria de Saúde, do próprio município. Eu penso que teria várias situações que poderiam ser feitas nesse sentido. E aí, talvez se eu estiver enganado, eu gostaria de saber, nós como vereadores, o que a gente pode ajudar. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta, no seguinte, eu tenho dúvida referente a isso que eu vou passar para vocês, mas gostaria de dar opinião. Eu vejo que um presidente de associação de moradores, quando ele fica lá na associação de moradores 2, 3 mandatos, ele começa a ficar cansado, ele começa a ficar meio chateado com um morador, com outro e tal. Eu sinto isso na prática no que a gente tem vivido como líder comunitário. Na unidade de saúde, o médico fica 10, 15 anos, e daí se desgasta com um, se desgasta com outro, e um probleminha aqui, a comunidade começa a dizer, não, esse cara não atende bem e tal. Não seria interessante um rodízio? Pô, a comunidade lá na Ana Maria, todo mundo chateado, tá? Reclamação, ele vai ficar a vida inteira lá? Sabe, não dá para pegar então não, Ana Maria, o pessoal já não dá mais, já desgastou. Lá na Mina do Mato o pessoal está chateado, então vamos fazer uma troca. Vamos colocar o da Mina do Mato na Ana Maria, vamos colocar o da Ana Maria na Mina do Mato, para ver como é que vai se comportar. Entendo que também o médico, quando está há bastante tempo, lógico que ele conhece mais as demandas, já conhece, de repente, cada um dos moradores, mas quando existe reclamação, e aí vocês sabem quais são os locais que tem reclamação, será que não tem que dar uma mudadinha, fazer um rodízio? Eu posso falar com experiência própria, né? Que eu faço parte da Unidade Básica de Saúde Vila Belmiro há exatamente 12 anos. E acredito que na minha parte sempre irá ter reclamações e também agrados, porque todo mundo é ser humano, né? A questão, quando a gente falou ali da parte da Câmara dos Vereadores em relação à educação em saúde, a gente fala sobre apoio e suporte da Câmara, né? Instituir política de saúde. É isso que a gente vem conversando,
Óbvio que vai partir de muitas coisas parte da ação da nossa secretaria com a Secretaria de Educação. Mas e a política em educação? Tem várias coisas que a gente pode começar a discutir. Em relação a esse profissional, que aquela unidade está infeliz, eu acho que sim, o conselho próprio do bairro tem que entrar em contato com a secretaria, fazer reunião, e a gente tem que ir lá e conversar por que está acontecendo isso. Mas tem uma coisa, vereador, que, para mim, como médico de estratégia da saúde da família, que eu mais amo é eu ver uma criança que eu fiz o pré-natal e agora eu estou fazendo o pré-natal. Né? Esse acompanhamento da família não tem preço, porque eu conheço a comunidade. Então, essa chegada da comunidade junto com o médico é importantíssimo. Todo mundo sabe que quando trouxeram a estratégia da saúde da família, que antigamente era o PSF, né, ela tinha como modelo Cuba, que era um médico que vivia na comunidade. E embaixo era o posto de saúde, e em cima era a sua casa, para atender praticamente 200 pacientes. Né? A gente não tem essa realidade no Brasil. Porém, eu acho que estreitar a família com o médico é uma coisa fundamental. E aquele que não está... O problema é que o profissional, às vezes, não gosta do que faz. E está lá fazendo, né, porque a vida foi dura para ele. E aí a gente acaba tendo esse tipo de reclamação. Por isso que a meritocracia é importantíssima nesta qualificação. Eu sou, assim, bem favorável, doutor, o que o senhor colocou nessa questão de educação, até porque tudo começa lá, quem sabe nas séries iniciais. Hoje tem um projeto que recebe prêmio, que é o ProEd, né, que é um projeto muito bom, que se faz nas séries, né, nas escolas, com relação ao uso de drogas. Né? E essa educação, eu acredito que teria que ser um projeto de lei, até não pode ser... Falo de projeto de lei porque tem que ser não de um governo, mas um ato da Secretaria de Educação, né, juntamente com a Secretaria de Saúde, promovendo e colocando no currículo escolar do município esse tipo de disciplina. Porque o que a gente encontra, torno a falar ali na UPA, e reclamação deles lá que trabalham diariamente lá, é justamente pessoas que vão lá e não sabem nem por que estão lá. Alguns é porque acordaram tarde, estão atrás de um atestado médico, aí vão lá para a UPA, inventam uma dor lá, sei lá. Ou na unidade de saúde também tem isso, né, doutor? Atrás de um atestado médico. Enfim, eu acho que esse tipo de disciplina, esse tipo de educação é fundamental. Eu não sei se existe já, a nível de Brasil, doutor, algum tipo de município que já faz parte do currículo escolar esse tipo de educação nessa questão de saúde. Mas eu acho fundamental, eu acredito que todos nós, vereadores, apoiamos esse tipo de iniciativa, né? E se vier um projeto desse, até nós podemos, quem sabe, vereador Juarez, fomentar esse projeto, sentar com a saúde e educação e elaborar aqui um projeto, né? E que possa ser realmente colocado em prática. Nós vamos diminuir bastante, porque as crianças hoje, os adultos hoje estão num ciclo vicioso. Não vai mudar mais, doutor. Essas pessoas mais adultas estão acostumadas aí. É difícil elas mudar, que é um ciclo vicioso. Agora, os novos que estão vindo, essas crianças, juniores agora, é mais fácil eles captar e entender, né? E eles vão levar isso para dentro da sua casa. Talvez os próprios filhos, netos, vão disciplinar os avós, os pais, com relação à unidade de saúde, enfim. Então, eu acho fundamental, importante, dar os parabéns a essa ideia. Eu acho que é fundamental. Eu também vejo o lado do vereador Juarez, né, com relação à mudança de médico. Eu acho que tem médico que, se você tirar de lá, você vai apanhar da comunidade. Porque a comunidade é apaixonada, ama aquele médico e conhece, né? Conhece, tem um carinho, tem uma empatia mesmo com aquele povo lá, né? Mas só se muda quando a pessoa dá algum tipo de problema, né? Eu acho que
Exatamente. Exatamente, porque daí vai abrir um processo até administrativo, porque tem motivo, né? Agora vai tirar a pessoa se está indo bem, né? E também você vai arrumar uma briga com a comunidade ali, né? Então, mas comum da mesma ideia no sentido de ter um projeto de lei, Nicola, líder do governo, quem sabe elaborar, para que a gente possa aprovar e colocar aí no currículo escolar e fazer uma audiência pública. Eu acho que tem que partir por uma audiência pública mesmo, para poder colocar como projeto de lei dentro do nosso município, na educação aí. Isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, algo positivo para o município, né, de não ter tanta gente numa unidade de saúde, como a UPA, mais de 7.000 pessoas que vão lá para a UPA sem necessidade. Poderiam estar sendo atendidos lá na unidade básica, né? Mas alguns são malandro mesmo, tem muita malandragem nessa área, infelizmente. Tem gente boa, tem gente que precisa, tem gente que necessita ser atendido na hora, sim, sem dúvida nenhuma. Talvez a maioria, 99%, mas tem, infelizmente, pela minoria se estraga ali o atendimento de profissionais. Outra coisa, não é só exigir, presidente, essa humanização do funcionário, que a gente tem visto também o custo. Às vezes tem gente lá de fora que vai numa unidade e já vai armado para brigar mesmo, né? E esse é um problema sério também. Então essa educação vai disciplinar a comunidade, a cidade como um todo. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, em relação a essa sugestão vinda do Ronald, corroborada pelo vereador Jair, eu já estou, inclusive, elaborando o relatório à medida em que as reuniões estão acontecendo. E o capítulo 4 do relatório, ele fala sobre orientações e sugestões. E em relação ao sistema de meritocracia na educação, na saúde e outras sugestões. E nessas outras sugestões, pode ter certeza que já vou colocar um requerimento ao Executivo sugerindo e questionando a possibilidade de aplicação de criação dessa lei também. Ok? Contempla? Dr. Ronald, Letícia e David, mais alguma complementação? Não? Então agradecemos, né, a presença, primeiramente aqui dos funcionários da Secretaria de Saúde, e dizer que então na próxima semana, na próxima terça-feira, será dia 16, não teremos a reunião da meritocracia, né, desta comissão, e possivelmente para a próxima terça-feira, caso haja necessidade de uma reunião, a gente estará informando ou no grupo da comissão ou em questão de ordem na reunião, nas reuniões ordinárias da sessão desta casa. Ok? Obrigado a todos e nada mais tendo a discutir, damos por encerrada esta reunião. Obrigado.